acompanha no canal Pensa Comigo, depois de alguns dias sem gravar, estou aqui novamente para falar um assunto muito importante, um tema que vai edificar o seu coração. Fique aí até o final, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. Quero falar nessa noite sobre sinais. Para que eles servem? Qual a utilidade, qual a finalidade dele na vida do servo de Deus e de outras pessoas? A partir do texto aqui descrito no livro de Mateus, capítulo 12, verso 38 ao 42, se você tem uma Bíblia, acompanhe aí comigo a leitura que diz assim, leia comigo. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas, disse Jesus. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Esse texto é muito interessante porque os seguidores de Jesus, seguidores entre aspas, porque nem todos que o seguiam como discípulos, muitos seguiam com pretextos negativos, na intenção de pegar Jesus em alguma falha, em algum deslize. Até mesmo o livro de João fala sobre isso quando relata aquele texto lá da mulher adúltera. A gente percebe que muitas pessoas não seguiam Jesus com a atitude correta. Da mesma forma, descrito nesse texto, e também nos dias de hoje, muitas pessoas não seguem Jesus com a finalidade correta. Eu quero falar nessa noite 3 motivos para o que servem os sinais. Aquilo que Jesus ensinou através dos sinais, através de outros 3 textos descritos na palavra de Deus. E a primeira característica que eu quero que você entenda, que você aprenda, ou o primeiro motivo para que serve um sinal, o primeiro está lá em João capítulo 2, verso 23, eu vou ler o texto para você também, e significa, essa primeira lição, dizer o seguinte: sinais servem primeiro para produzir fé no coração de quem acompanha o sinal de Jesus. João capítulo 2, verso 23, o texto vai dizer o seguinte, acompanhe comigo, essa leitura é muito importante, que diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Pessoas que têm um coração preparado para entender da parte de Deus o que Deus quer, o que Deus tem para as suas vidas. E ao verem a intervenção extraordinária, miraculosa do Senhor, os seus corações são levados à fé, a crer no Deus Todo-Poderoso e serem transformados em sua vida de uma condição errante, de uma condição das trevas para a luz. Então, ao observar o que Jesus fez, aqueles homens, diz o texto, creram no nome de Jesus. Jesus era o Messias prometido e acabaram de chegar ali naqueles dias, manifestando seu poder, sua intervenção extraordinária como homem de Deus, como Deus encarnado, e aqueles que ouviam e eram levados a perceber pelo olho da fé, criam e eram transformados em novas pessoas. Então, o primeiro motivo para que serve um sinal, para produzir fé no coração de quem enxerga com a verdadeira visão espiritual. O segundo motivo para que serve o sinal, ou um sinal operado por Jesus, ou por Deus, serve para autenticar o poder de Deus em nós. Eu quero que você vá comigo lá no livro de Marcos, capítulo 16. Vamos ver o que é que diz esse texto, bem interessante também. Acompanhe aí com a sua Bíblia aberta essa lição dessa noite. E pedindo desde já você também que ainda se inscreva no canal, nos ajude a ir mais longe, a pregar a palavra de Deus a mais pessoas. No verso 17 de Marcos 16, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Certamente esse tempo inicial da obra de Cristo era de extrema importância a autenticação da manifestação do reino de Deus com poder e grande glória. Acredito que você lembra lá do texto de Atos capítulo 1, verso 8, que diz:
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Diz o texto no livro de Atos. E o livro de Atos é um livro de transição, a época da saída de Jesus e a chegada do Espírito Santo prometido, o Consolador, aquele que iria confrontar os nossos pecados, convencer-nos dos nossos pecados. E para que a igreja avançasse, era de extrema importância e necessidade a intervenção miraculosa do Espírito Santo de Deus para autenticar o poder do Senhor na igreja que agora estava ali em grande crescimento depois de sua plantação e fundação por Jesus e seus apóstolos. Então, muitas coisas extraordinárias eram feitas por meio dos apóstolos com a intervenção poderosa do Espírito Santo. E ao agir naqueles dias, o Espírito Santo estava autenticando o poder de Deus na vida dos apóstolos, dos discípulos que estavam disseminando o Evangelho por todos os cantos, como diz lá em Atos capítulo 1, verso 8. E nos dias de hoje também, certamente, essas manifestações são possíveis a partir da intervenção do Espírito Santo de Deus. Quem pode tolir a ação do Espírito Santo de Deus? Ninguém pode fazer isso. Devemos sim nos entregar em seu ato de ação em nossas vidas, nos deixarmos ser usados por Ele como canais de bênção e sermos levados a operações maravilhosas da mão de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas. Certamente, nos dias de hoje não teremos necessidade, por exemplo, de pegar em serpente, necessariamente, de fato, literalmente, mas isso figuradamente há intervenções de coisas destrutivas ao Evangelho que deverão ser enfrentadas na força e no poder do Espírito Santo. Talvez algumas coisas que venham contra as nossas vidas para tentar nos destruir, aqui ele está falando de coisa mortífera, que seria a bebida, e Deus protegeria a vida deles. Eu acredito que isso acontece de forma, não diretamente no sentido literal, mas tudo aquilo que vem contra o Evangelho do Senhor. E nós podemos sim estar protegidos pela mão do Senhor, e isso autentica o poder de Deus, até mesmo em coisas que nós não vemos, e a mão de Deus está sobre nós, nos protegendo. Então, 2 primeiros motivos para que saiam os sinais. Primeiro, produzir fé no coração dos seus ouvintes. Segundo, autenticar o poder de Deus em nossas vidas. E terceiro, e último lugar, no livro de Mateus 24, verso 3 em diante, a gente vai ler esse texto também. Quero que você acompanhe aí com a sua Bíblia. O texto que diz o seguinte, Mateus 24. Estou já terminando, não saia antes de se inscrever e de ouvir todo esse ensino, esse estudo para a sua vida. Certamente vai lhe abençoar. Compartilhe com alguém esse texto, essa passagem. E Mateus capítulo 24 vai nos ensinar o seguinte nessa noite. Diz assim o texto: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Vede, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Certamente, o terceiro e último motivo para que servem os sinais é para nos manter alertas. Quando as coisas acontecem, o texto vai descrever daqui até o final do capítulo 24 manifestações escatológicas, sinais que a escatologia estava se cumprindo. É importante você entender do ponto de vista teológico a escatologia a curto prazo, a partir de sua proclamação, e a longo prazo. E certamente o que Jesus escreve no capítulo 24 de Mateus tinha aspectos curtos para proximidades de anos próximos àquela realidade, mas também tem e tinha aspectos muito longe daquele tempo de proclamação, ou seja, que passa de nossa realidade, que chega longe de nós, ou seja, a escatologia propriamente dita, olhando agora do ponto de vista da realidade da igreja hoje, aquilo que há de se manifestar nos últimos dias. E esse capítulo 24 de Mateus descreve o princípio das dores, descreve a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Você pode observar esse texto, Jesus fala sobre a parábola da figueira, que ensina que quando algumas coisas acontecem, as pessoas
que estão com a mente espiritualmente atentas. Elas percebem, elas entendem que aquilo ali é um sinal de Deus para alertar a sua igreja, para alertar o seu povo de que os sinais estão se cumprindo e a volta do Senhor está próxima. Então, meu amigo, você que me acompanhou nesse vídeo até agora, medite nessas verdades. Para que servem os sinais? Produzir fé, autenticar o poder de Deus em nossas vidas e para nos manter em alerta nos dias atuais. Que Deus te abençoe. Agradeço a sua atenção até aqui. Se esse vídeo foi bom para a sua vida, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. E que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.